Gênesis, capítulo 32. Jacó faz planos para o encontro com Esaú. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." Por isso pôs naquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: "Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido." Os mensageiros voltaram e disseram: "Estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens." Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que, se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois, Jacó fez esta oração: "Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar." Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo, e deu esta ordem: "Vocês vão na frente, deixando o espaço entre os grupos." Jacó disse ao primeiro empregado: "Quando o meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: 'Quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando?' Então responda assim: 'Estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú, e ele também vem vindo aí atrás.'" Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: "Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa, e não esqueçam de dizer isto: 'O seu criado Jacó vem vindo aí atrás.'" É que Jacó estava pensando assim: "Vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe." Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." "Não solto enquanto o Senhor não me abençoar", respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: "Como você se chama?" "Jacó", respondeu ele. Então o homem disse:
o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Gênesis, capítulo 33. Jacó se encontra com Esaú. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: bem, vamos embora. Eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel.